Bem-vindos ao nosso quarto episódio da Avalia Connect, nosso webcast com experts do mercado de investimentos em tecnologia. Hoje a gente vai mergulhar um pouco no mundo desses profissionais de empresas de tech e também entender um pouquinho mais sobre o impacto do Open Finance nessas empresas. E o principal motivo da gente estar aqui é discutir realmente os desafios de proteger e inovar simultaneamente. Tenho comigo aqui a Letícia Becker Tavares, que é a Latam Legal Counsel da Wise, o Rafael Ocanhas, que é Compliance Officer para a Latam da Adyen, e o nosso expert, que é diretor de engenharia de software e expert em cibersegurança na Avalia, o Anderson Sofa. E a gente sabe que com a tecnologia em constante inovação e evolução, todo dia saindo medidas novas, a gente estava falando sobre isso há poucos minutos, né? De como é um ambiente super dinâmico, as empresas acabam encontrando diversos desafios para conseguir proteger os seus clientes, seus produtos, sua estrutura e inovar ao mesmo tempo, se manter ativo nesse mercado. Seja você um profissional experiente em M&A, um veterano da indústria ou simplesmente um curioso do assunto, a gente espera que esse episódio ele forneça informações valiosas para você e uma maior compreensão sobre os desafios e as recompensas desse campo fascinante. Eu vou pedir para os meus convidados, mas primeiro as damas, para se apresentarem e contar um pouquinho sobre a experiência de vocês. Oi, obrigada Camila, obrigada aí pelo convite de vocês. Estou bem feliz também de falar com o Rafael, conhecer o Anderson. Eu, né, trabalho para a Wise desde setembro, não tem muito tempo, mas é tempo suficiente quando a gente trabalha com tecnologia de ver muita coisa. Comecei a carreira trabalhando com societária M&A em escritório de advocacia. Então já estou pegando, já tem um tempo, o foco na época, na verdade, era de porto, óleo e gás, e aí a gente foi indo para startup, então fui pegando um pouco de assunto de inovação e tecnologia já no começo da carreira. Trabalhei com o mercado de capitais também, e aí eu mudei para trabalhar dentro de empresas de tecnologia. Então eu trabalhei um ano no Google, fui da 99, trabalhei numa plataforma de Open Finance aqui no Brasil, bem na época da implementação mesmo, e hoje eu estou na Wise, então eu cuido do jurídico geral, assim, qualquer assunto que aparece, mas com muito mais foco aí no mercado de pagamentos, enfim, e transferência internacional, né? Então a Wise hoje, ela disponibiliza cartões para você usar em qualquer país do mundo. Então você só faz a transferência aqui no Brasil mesmo, tendo a Wise numa operação já grande aqui no Brasil. E obviamente a gente tem esses desafios. Hoje eu acho que todo lugar que eu trabalhei tinha esse desafio de o que a norma fala, o que a gente pode mostrar para o usuário sem que o usuário saia da jornada. Então eu acho que acaba que como jurídico eu enfrento, imagino que o Rafael também, mas só para dar um overview como é que eu passo por isso. Mas pode passar aí para falar com o Rafael e o Anderson. Vai lá, Rafael. Manda bem. Bom, vou primeiro então, obrigado. Também, obrigado Camila por estar aqui, boa noite para quem está... Boa noite ou bom dia, boa tarde para quem está assistindo, né? Eu sou o Rafael Ocanhas, estou na Adyen há 4 anos. Também, como a Letícia, eu sou advogado, passei para o escritório de advocacia, mas decidi passar para o mundo corporativo. Tive a minha própria empresa, eu tive um e-commerce. Como eu não estou com e-commerce hoje, vocês podem assumir também que não foi lá o grande sucesso, mas foi uma baita experiência. Acabei entrando também, logo depois entrei no mundo de pagamentos, passei pela Stone e hoje eu estou há quase 4 anos e meio na Adyen, os últimos 3 como Compliance Officer para América Latina, que é basicamente Brasil e México. E a Adyen, talvez não tenham ouvido falar sobre a Adyen, mas a Adyen é uma empresa gigantesca, né? É uma empresa holandesa, com sede na Holanda, mas a gente está presente em 27 cidades ao redor do mundo. E, sim, para ter uma perspectiva de tamanho, né? Hoje a Adyen é uma empresa listada na Bolsa de Amsterdã. Então, se a gente pegar o market cap, até falar um pouco da linguagem provavelmente do público, está avaliada em próximo de 43, 46 bilhões de euros, o que põe aí mais ou menos no patamar de um Itaú Unibanco em valor de mercado. Convertendo, obviamente, para reais, né? Então, é uma empresa gigantesca, a gente atua com, basicamente, os principais players de tecnologia do mundo. Provavelmente, se você já fez alguma compra em algum streaming,
algum aplicativo de delivery de comida, algum aplicativo de mobilidade urbana com carros compartilhados, o seu cartão, o seu Pix, o seu boleto passou pela Adyen. Então, a gente tem uma tremenda quantidade de dados e com dados vem muitas responsabilidades, né? A gente tem umas responsabilidades que a Adyen tem que cumprir por si mesmo, por sermos um banco, por sermos uma entidade regulada, apesar de, no Brasil, nós não somos um banco, somos uma instituição de pagamento, mas independente disso, como a matriz é um banco, a gente tem padrões de rigor para controle de dados, controle de todos os controles a nível de instituição financeira, e a gente também tem muito cuidado com os nossos clientes. No momento que eu processo uma transação de um cartão, por exemplo, para um cliente, a forma como ele administra aquele cartão, aqueles dados, as vulnerabilidades que isso traz, também são responsabilidades nossas. Então, a gente tem muitos cuidados, tem muitas políticas, muitas ferramentas que a gente implementa e muitos controles para tentar acompanhar todas as mudanças, todos os novos modelos de negócio que são criados, como que a gente pode ajudar, como que a gente não pode ajudar, quando é o caso. Então, acho que tem muita... Na nossa dinâmica do dia a dia da área de compliance, na área, acho que tem muita proximidade com o assunto. Acho que já falei demais também, agora eu passo a bola para o... Muito bom. Muito bom. Então, eu sou o Anderson Sofa, trabalho aqui na Valia há 4 anos e pouquinho. Eu comecei como desenvolvedor, então minha carreira toda foi na área de software, né? Passei por várias indústrias, mas sempre dentro da área de tecnologia, né? Sempre fui apaixonado pela área. E com a Valia a gente começou esse trabalho, então, aí há uns 4 anos atrás, pouco mais, né? Principalmente aconselhando e fazendo o trabalho de avaliação de diligência de tecnologia para M&As, né? E, assim, tem sido uma jornada muito interessante, porque como a gente tem visto e acompanhado, né, muitos negócios, né, muitos deals na área, né, a gente vê os vários desafios, né, de quem está adquirindo, de quem está vendendo, de quem está fazendo a integração, né, pós-deal. Então, a gente vê questões, né, que vão de cultura, processo, tecnologia. E nos últimos anos, a gente tem visto, assim, cada vez mais a questão da importância da informação e da segurança, né, da informação. Então, desde que, por exemplo, entrou em vigor aqui no Brasil, na LGPD, a gente viu um salto grande na quantidade de ataques e tentativas, né, de fraude. Então, isso, assim, ninguém aqui é premiado, acontece com todo mundo, né, e está acontecendo cada vez mais. E aí começou vamos dizer assim, dentro da nossa jornada com os clientes, né, e dentro desse trabalho de aconselhamento, começou a ver a importância de, principalmente, apoiar mais as empresas nessa questão de segurança. Você tem cada vez uma dependência maior de sistemas, né, cada vez mais integrações, as aplicações estão ficando cada vez mais complexas, né, você tem cada vez mais partes de informação indo de um lado para outro, e ao mesmo tempo você tem esse desafio de entregar para o usuário uma jornada, né, integrada, em que ele praticamente não percebe toda essa complexidade, né? Você tem esse desafio de deixar essa barreira, né, da tecnologia abaixo para ele. Então, como fazer isso e ainda manter a segurança, manter a integridade das soluções, né, manter tudo funcionando de uma forma fluida? É um desafio gigante, e para isso a gente tem principalmente feito nos últimos meses uma mudança e dando um apoio maior nessa área de segurança, porque, assim, infelizmente, né, a gente tem visto um número cada vez maior, né, de incidentes de segurança, né, de todo tipo, de toda magnitude, né, e também, infelizmente, a maioria deles poderia ter sido evitado com práticas muito simples, controles muito simples. Então, assim, prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. Vou deixar agora com a nossa âncora, Camila, aqui tocar. Obrigada, Anderson. Eu acho que um ponto que você tocou é muito importante, que a gente acaba fazendo bastante assessment de transações, né, tanto para os compradores quanto para o sell side,
mas a gente também faz bastante projeto que é relacionado a um próprio deep dive das próprias empresas, né? Porque existe um mismatch muito grande, de repente, de um CTO, até você que já foi CTO, na, ou do management, né? Para realmente quem está no dia a dia da operação. Então, muitas vezes, a pessoa que tá à frente não tem tanta noção do tamanho do buraco que existe, né? Lá na cozinha. E o impacto que se tem no negócio. Então, muitas vezes acaba se discutindo, a gente já fez muito isso, né? Aqueles famosos dry runs, putz, vamos imaginar que isso daqui é uma situação de verdade. O que aconteceria se tem um data leak, se tem um breach? Como que você se comportaria? Porque quando tem um terceiro, né? De repente, olhando o projeto e vendo a fotografia da empresa, é uma ótima oportunidade, porque a gente não está lá para usar os dados para o nosso benefício, a gente está lá para dizer que o diagnóstico do que a gente viu. Mas imagine que seja um hacker que tem, né, uma má intenção, que está super motivado, muitas vezes financeiramente falando, e ele quer causar um dano na sua empresa, né? Como que vocês veem, assim, dentro das duas empresas, esse cenário, assim, de desafios que vocês têm com relação à fraude e cibersegurança? E, de repente, até oportunidades que vocês veem, né? A Letícia até comentou com a gente que, de repente, implementar uma coisa in-house pode ser muito custosa, demorada, e existe sempre a possibilidade de repente, adquirir uma empresa, mas também tem seus prós e contras, então é sempre, acho que uma balança que você tem que pesar, né? Dos benefícios e dos desafios. Posso começar então? Não sei. Bom, Então, tem a dificuldade, é clara, né, que como você mesmo falou e o próprio Anderson falou, que você tem que ver se a empresa está seguindo, a que você vai adquirir, por exemplo, está seguindo as normas, né, a LGPD ou outras normas, efetivamente implementou os processos internos e pelo menos tem feito treinamentos, por exemplo, internos, porque é o que a gente falou, não é necessariamente que a área de negócio ou então determinadas áreas sabem como fazer a gestão daquilo. Não adianta a gente, mas, sei lá, técnico, quem trabalha aqui com regulatório, quem trabalha com segurança, que sabe as normas, implementar se você não está treinando a empresa inteira. Então, até quando você quer adquirir uma empresa, eu até ouvi alguns colegas meus que trabalham mais com proteção de dados falando: "Ah, eu vejo M&A com um checklist ali, todo mundo dizendo: 'Sim, faço, faço, faço'. Mas e aí, tá fazendo treinamento, você tem comprovação que tá fazendo, será que não, assim, é eficiente ou não, né?" Então, eu acho que acaba sendo, obviamente, vai ser um amadurecimento do mercado, eventualmente, ver que aquelas perdas, talvez, que você tenha tido, principalmente quando a gente fala em mercado de pagamentos, que acontece, né, é a fraude no cartão da pessoa, furtaram o celular dela e tiraram todo o dinheiro. E aí até no judiciário falando, no Brasil é muito pró-consumidor. Então óbvio que o juiz vai falar: "Pô, empresa, devolva todo esse dinheiro do cara". Aí você: "Tá, mas não é minha culpa que furtaram o celular dele e abriram o aplicativo e o hacker sabia como abrir. Eu tentei todos os sistemas, todas as tecnologias possíveis e mesmo assim conseguiram fazer". Sim, então tem 2 lados, a gente tem que pensar que, principalmente no Brasil, a gente tem um pró-consumidor, então já vi casos de celulares que foram furtados, porque a pessoa deixou o celular aberto e puxaram o celular, e aí estava aberto todo o aplicativo possível, a pessoa já transferiu todo o dinheiro para outro celular, por azar, assim, e a empresa teve que pagar. Então, assim, as empresas têm que considerar, eu acho que um pouco disso. Tudo bem, temos o aplicativo, queremos facilitar sempre, e tem que facilitar a jornada, mas o que o mercado oferece de tecnologia para evitar esse tipo de situação? E será que não vale a pena financeiramente o investimento inicial para depois não ter esse tipo de perda? Porque a perda não vai ser só naquele momento, vai ser depois em processo judicial, por exemplo. Então, é isso que a gente tem tentado balancear e ver o que vale de investimento em fraude também. é um ponto legal, porque hoje é tudo sem contato, né, os pagamentos. Então, assim, a tecnologia facilita muito a vida de quem quer usar para fins não muito legais, né? Então, hoje a gente até brincou falando dos próprios cartões que existem de débito quando você vai viajar, que a maioria é contactless, né? Então, você tá ali, você perdeu esse cartão, putz, faz o quê, né? Ou se foi roubado, se foi furtado, faz o quê? Então,
Vocês acham, assim, da uma perspectiva do usuário, que eu acredito que a grande parte das empresas também pensam bastante, tentando se colocar no ponto de vista do usuário, né, de que ele realmente hoje se importa mais em, de repente, não ter um problema de ter mais um botão para ter um pouco mais de segurança, ou de ter uma tela a mais para ter um pouco mais de segurança? Será que as pessoas estão, porque quando a gente fala de proteção de dados, principalmente no mundo de investimento, Sofa me corrija, mas assim, a impressão que a gente tinha era que não era um buzz tão grande quanto é agora. Acho que agora qualquer private equity tier 1, 2, qualquer empresa grande, até na hora de fazer uma aquisição, cibersegurança é uma coisa que fala, putz, proteção de dados, cibersegurança é uma coisa que eu quero ver. E antes era meio que um add-on, né? Assim, Sim. um topping do que eu gosto de colocar nos meus pacotes, mas hoje é quase que mandatório que você precise olhar, porque pode ser que nem conheçam essa empresa, mas no momento que eu fizer um anúncio, se eu sou um fundo de relevância, uma empresa grande, o spotlight vai estar ali e às vezes nem estava mapeado para ser uma empresa target, mas vira, né? Fato. E assim, é interessante porque essa é uma preocupação que a indústria financeira já tinha por conta das regulações da própria indústria, né? Então, isso já existia, mas assim, vamos falar aqui a real. Muita coisa era para, como a gente diz para inglês ver, né? Assim, falava, eu tenho que fazer, por exemplo, uma due diligence de repente num fornecedor, porque esse fornecedor é chave na minha cadeia aqui e pode estar introduzindo uma vulnerabilidade, por exemplo. E era mais ou menos assim, você mandava um checklist para o fornecedor, falava assim, eu faço, você faz o controle? Faço. Ok, então ele faz, tá certo, né? E o problema é que quando você tem, por exemplo, a regulação agora, né, aqui no Brasil, pela legislação, né, civil, e tem todas as implicações, né, disso, a postura começou a mudar. Falou, pera lá, o que quer dizer, por exemplo, dado sensível? O que é uma informação sensível? Eu tenho essa informação aqui. Quem que não tem? Quem não tem lá, por exemplo, nome completo, o gênero da pessoa, né? E tudo mais. Então, assim, aí começou a mudar vamos dizer assim, essa postura, né? Das empresas. Começaram a fazer um escrutínio um pouco maior em cima da tecnologia, do software e de práticas. Só que, assim, não é só a tecnologia, né? Isso aqui é bem importante. A gente vê, por exemplo, sei lá, dentro, né, do arcabouço de boas práticas de segurança, né, tem um negócio chamado toda a gestão, por exemplo, de identidade, toda a gestão de controles de acesso e tudo mais, né? Uma das coisas que faz controle de acesso, por exemplo, é background check, certo? E aí, por exemplo, não adianta você ter todo um controle mega sofisticado de two-factor, utilizar, né, uma gestão de passwords e tudo mais, e aí chega lá, por exemplo, você não faz um background check, e a pessoa que está lá fazendo o trabalho no teu back office pode, de repente, né, tá cometendo uma fraude, pode estar lavando dinheiro e assim por diante, né? E isso tudo a gente vê acontecendo na prática. Aí, enfim, são vulnerabilidades, né, de toda sorte, mas quando a gente fala vulnerabilidade em cyber, né, a gente tem que lembrar, hoje em dia, quem que não é cyber? Todo mundo tem, em um certo grau, né, um footprint digital hoje. Qualquer negócio vai ter lá algum nível de digitalização do negócio, né? Depende da tecnologia, depende, né, da internet, né, da tecnologia para esse é o teu meio, né? Mas, no mínimo, se utiliza como uma ferramenta de gestão, como uma ferramenta de apoio. Então, em última instância, todos nós estamos vulneráveis. E fazer isso seguro, sem impactar o usuário de alguma forma, né? Sem chatear o usuário, né? Sem lá ficar pedindo toda hora, digita aqui o token, né? Ou, né? Ou, putz, achei estranha essa transação, vou autorizar. Você não costuma fazer isso nesse horário, nesse lugar e assim por diante. É difícil. É difícil, porque a segurança, ela vai, de alguma forma, ela vai criar um certo ruído nessa jornada, né? O importante, obviamente, é conscientizar o usuário. Porque, no final das contas, né, quando você fala de risco, ninguém quer, todo mundo quer zero. Você fala assim, não quero assumir risco nenhum, quero zero. Isso não existe, né? Então, vamos lá. Para eu te reduzir o risco, eu vou ter que desculpa, vou ter que
me intrometer um pouco mais, que eu preciso ter certeza que você é você, que você está fazendo isso, né, de própria vontade, e é uma transação, por exemplo, legítima nesse momento, né? Então, não tem muito milagre. E é um erro tentar achar, putz, de repente, hoje eu estou passando por um determinado tipo de fraude, né, de uma natureza, e, né, e tá ok, né? A gente já viu situações assim que, bom, esse pessoal não é bobo. Então, eu estou tomando muito cuidado aqui, porque a gente tem que falar das coisas, mas não posso dar ideia também, né? Então, detalhe, né, do que acontece. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se um fraudador acha o espaço, por exemplo, para desviar alguns centavos, né? Daqui a pouco ele vai encontrar uma forma para desviar alguns milhões. Esse aqui é o ponto. Então, assim, você tem que fechar a porta sempre, porque, como a gente falou antes, era um jogo de gato e rato, né? Então, você tem que dificultar. É aquela história, você não precisa né, na frente de um leão, você não precisa correr mais que o leão, né? Você precisa correr mais que a pessoa que estiver do seu lado, né? E na área de tecnologia, né, de segurança, a gente fala assim, você não precisa ter o muro mais alto da rua, mas você precisa ter o muro mais alto que o seu vizinho, para não animar ninguém a pular. Porque na prática, se alguém quer entrar, gente, entra. Assim, né? Então, um exemplo recente aí da Pfizer, que fez um teste de penetração, os caras conseguiram tirar até os dados de teste das vacinas. Informação, então, para você ter uma ideia, né? E ela tem todos os controles, né? Tudo implementado, e isso aconteceu. Então, assim, é ilusão achar, não vai acontecer comigo, né? Tem um colega meu da área de segurança que diz assim, existem duas empresas, assim, as que foram hackeadas e as que não sabem o que foram. E as que vão ser, né? Também tem isso. Sofa, acho que é importante esses pontos que você trouxe, e uma das primeiras vezes que eu conversei com o Rafael, ele trouxe um ponto que eu até comentei de alguns jantares que eu fiz em alguns bancos grandes que eram focados em cibersegurança, né, com a equipe de tecnologia, e uma coisa que ele falou tocou muito em mim, porque realmente eu ouvi muito eles falarem. O Rafael falou assim, aqui na Adyen a gente trata todo mundo como a cibersegurança é uma responsabilidade de todos os colaboradores. E realmente é assim na grande maioria das empresas, né? Rafa, você consegue contar um pouquinho da cultura de vocês em termos de, putz, eu não lido necessariamente com o cliente final, eu lido com B2B, mas eu me importo com as APIs, eu me importo com cibersegurança super importante, os meus parceiros. Acho que entrando um pouco nesse seu universo, que é um pouco diferente do universo da Letícia, né? Que vê ali o consumidor final, a pessoa física. Sim, claro. A gente tem, obviamente, um time dedicado para segurança e tem seus sub-times dedicados, só que tem uma frase que eles repetem muito, já se tornou algo repetido por todo mundo da área, que é everyone does security, né? Então, todo mundo é responsável por segurança. E isso é extremamente necessário, né? Porque por mais que a empresa faça investimentos altíssimos na área de segurança, a vulnerabilidade do ser humano que clica naquele link aleatório no e-mail continua sendo o principal a fragilidade, né? Acho que de todas as empresas. Então, esse everyone does security, todo mundo está fazendo segurança, é você se monitorar, saber que você tem que ter certeza do link que você está clicando, conhecer o site que você quer buscar, conhecer o prestador de serviço que você gostaria de contratar. E 2, monitorar o colega do seu lado. Se ele vai tomar um café e deixa o computador desbloqueado, se ele está fazendo isso no escritório, e a política saiu da frente do computador, desliga a tela, bloqueia. Se ele faz isso no escritório, tudo bem que é um ambiente seguro, que ele está sentindo à vontade, porque talvez ele fizesse algo parecido no aeroporto, que ele está distraído com tanta movimentação. Talvez ele fizesse isso parecido num café. Então, essa responsabilidade, everyone da security, você tem que ter certeza do que você está fazendo. Como que você pode saber isso? Eu não sou expert, eu sou advogado, especialista em compliance regulatório. Eu não sou especialista em segurança. Mas a empresa me oferece vários treinamentos e eu tenho que participar desses treinamentos. A Adyen tem um controle de participação, tem testes. É um treinamento até que divertido. O último foi super divertido até. Apesar de ser uma temática complexa para mim, a forma como a empresa apresentou isso foi muito bacana. Foi uma
analogia ali com um Safari, enfim, é difícil explicar como foi o vídeo, mas enfim, eles tentaram transformar um assunto muito técnico, difícil e sério, numa temática agradável, fácil de você entender e que engaja o usuário, né? Que no caso os usuários eram os funcionários. Então, eu tive que fazer o treinamento, porque a empresa exige, mas é importante que eu faça, e eu monitoro meu colega do lado. E até fazer um parênteses aqui, isso é a forma oficial que a gente trata, né? Everyone the Security. É óbvio que tem o time de monitoramento que está olhando os dados que eu armazeno no meu computador. Pra vocês terem uma ideia, se em algum momento eu juntar 2 telefones fixos no Brasil, né? Que somam 16 dígitos. Se eu colocar 16 dígitos em sequência no meu computador, qualquer arquivo, isso é exatamente a mesma quantidade de dígitos que tem no cartão de crédito. O pessoal de security vai identificar que tem uma sequência de 16 dígitos e vai me ligar. Rafael, por que você tem esse número na pasta tal, na subpasta tal e na subpasta tal? Às vezes eles sabem mais do que eu. Então, eles estão fazendo esse monitoramento intenso, full-time job, né? Estão sempre sendo dedicados a isso. E o que eu ia comentar que era um parênteses, né? Agora, retomando o parênteses que eu parei, a gente tem aqui uma política que é do bolo. Então, se você esqueceu o seu computador aberto para ir tomar um café, para ir ao banheiro dentro da empresa, que qualquer pessoa que viu tenha a intenção de mandar um e-mail para todo mundo do escritório e falar: amanhã eu vou trazer bolo e é compromisso feito. Vai ter que trazer um bolo para todo mundo do escritório. Infelizmente, até hoje eu não paguei bolo para ninguém, mas isso fica um alerta. Apesar de ser uma forma cômica de tratar o assunto, ninguém quer trazer bolo, ninguém quer passar essa vergonha ninguém quer ser esse ponto de vulnerabilidade para toda a empresa. E então essa é um pouco a forma como a gente trabalha com security aqui dentro da Adyen. Isso é legal. Letícia, acho que seria interessante a gente entrar um pouco no tópico do Open Finance, né? Até porque você está mais atualizado do que eu para falar sobre o assunto. E os impactos do Open Finance, porque a Wise implementou, né, o Open Finance e está mais ativa dentro desse tópico, e a Adyen ainda não implementou. Então, quais são, de repente, os desafios, oportunidades e pontos de atenção, que eu acho que é quando a gente fala de segurança de dados, e quando a gente fala de Open Finance, que é literalmente liberar isso para as instituições e ter, né, não livre acesso, mas que a gente consiga ter, de certa forma, um veículo um pouco mais unificado ali de dados, e como que, de repente, as empresas conseguem navegar nesse cenário em específico que vocês estão vendo hoje. Se tiver alguma atualização, seria interessante também para a gente se informar. E do ponto de vista do Rafael, como que vocês olham o Open Finance no mundo de vocês? Porque eu acho que vai chegar lá, né, na parte de processamento de pagamentos, mas como que vocês olham hoje, meio que à distância, e como vocês estão se preparando para essa integração? Tá, legal. Não, o Open Finance, assim, na Wise a gente não entrou ainda. Acho que a gente explora as soluções, né, porque tem diversas, mas a gente não entrou especificamente. Eu trabalhava mais diretamente nos grupos técnicos ali com o Banco Central, na outra fintech que eu estava, e realmente, assim, quando a gente fala em implementação de um sistema, só para todo mundo ficar mais ou menos... É legal porque junta a inovação e a parte de segurança, exatamente, assim, o Open Finance. Porque é compartilhamento de informações entre instituições reguladas pelo Banco Central. Tem alguns casos, exceções ali, para você compartilhar essas informações para quem não é regulado, mas tem todo um sistema próprio para você acompanhar a jornada desse dado, né? De onde ele saiu, para onde ele vai, por quem passou, digamos assim, e para garantir regras de integralidade do dado, também da segurança em si desse dado, e aí também os modos de autenticação, né, do usuário. Então, quando você fala em compartilhamento dessas informações, é um aplicativo de um banco que ele pede ali um acesso. Olha, você quer compartilhar os dados históricos que você tem aqui comigo para outro banco? Você quer compartilhar isso aqui? Porque daí, de repente, você vai receber oportunidade de novos produtos, ou então, com essa visualização do seu histórico financeiro, de repente, uma empresa que oferece crédito consegue reduzir a sua taxa, porque ela tem uma visibilidade maior sobre, né, o seu score ou sobre o que você faz. E também existe um outro sistema que aí talvez em algum momento envolve mesmo a Adyen, que vai ser de iniciação de transação de pagamento, e como é que você vai fazer isso com base no seu histórico de pagamento e tudo mais. Então, tem alguns aplicativos
que já oferecem o planejamento financeiro com base no que você está gastando em outros bancos, em outras instituições, como também tem alguns aplicativos de banco que já oferecem que você possa fazer pagamentos na conta de outro banco. Tipo, acabou o saldo aqui, você pode fazer por um outro, pelo saldo que você tem em outro banco, e aí tem toda essa jornada ali. Aí o Banco Central percebeu a importância da experiência do usuário, então um dos primeiros grupos que o Banco Central criou foi o grupo técnico de experiência do usuário, então lá tem um manual de experiência no site do Banco Central, e ao mesmo tempo tem um grupo de segurança, que na verdade eles se encontram até mais vezes por semana do que os outros grupos, justamente para poder compatibilizar isso. E aí você, nesse sistema, sim, você tem uma regulamentação robusta, e o Banco Central também não tem o conhecimento técnico para fazer esse compartilhamento gigante, e por isso que ele chamou os agentes do mercado e a indústria, né, de bancos, que não, Anderson já tinha falado, já estava acostumada, né, com sistemas de segurança e regulamentação mais forte, então ele chamou esses agentes, vamos todos em instituições diferentes, vamos regular sobre a segurança e a experiência, e muitas vezes tem a briguinha da dificuldade. Gente, vamos fazer autenticação aqui? Onde vai passar essa jornada? Vai ter redirecionamento para a instituição? Não vai ter? Aí começa a briga. Gente, mas a experiência do usuário vai piorar, não vai piorar. Aí já tem alguns artigos já com resultados dessa experiência do usuário, então você consegue encontrar, eu acho que até, não sei se foi, eu esqueci o nome do site, mas a Luana Sorato, que era coordenadora do GT de UX lá do Banco Central, ela escreveu um artigo já mostrando os dados de que talvez redirecionar o usuário para o seu próprio banco, para ele autenticar tudo de novo, dificultou a experiência, mas ao mesmo tempo eu entendo o lado do banco e falar, não, mas eu prefiro que venha para a minha página, porque eu confio na minha segurança. Então você vê que eu acho que esses novos aplicativos, novas funcionalidades, o próprio Pix, estão desenvolvendo muito a área de experiência de segurança, porque a gente está vendo como melhorar isso, trazendo transformação. E isso também vai depender um pouco da faixa etária, até, porque, sei lá, vendo a geração do meu pai, ele prefere priorizar a segurança, né? Que você tinha perguntado, né, Camila, no começo, se como é que seria essa experiência com segurança. Para o meu pai é mais importante segurança do que qualquer coisa, só que ao mesmo tempo o aplicativo tem que ser simples. Aí eu perguntei, tá, você prefere o quê? Um aplicativo que você consiga entender ou um aplicativo que seja mais seguro? Aí ele falou, eu prefiro seguro porque eu tenho medo de fraude, óbvio, a geração com medo de fraude. Enquanto a geração Z, né, que chamam, eles não, acho que se preocupam menos com segurança, porque eles têm uma confiança muito maior na internet. Então, eles preferem uma etapa simples e rápida, porque não tem tempo de ficar tendo fricção. E aí, como é que você vai transformar o seu negócio considerando isso? Acho que muito foco no consumidor final, quem que é o seu público, qual que é a sua geração, e trazer essas soluções novas, que tem empresas que só trabalham com prevenção à fraude. Porque é o que eu falei, às vezes in-house você não consegue desenvolver, você não tem time. Será que não é melhor você contratar uma empresa que possa fazer isso, sendo que você já considera que você tem um sistema robusto de segurança desses dados, que nem o do Rafael, eu gostei bastante desses treinamentos aí da Adyen, e a própria cultura, né, que se cria com esse negócio de fechar o computador e tudo mais. Eu acho que isso já é um nível bastante avançado interno de se preocupar com segurança, porque você já conseguiu implementar. Mas aí quando você vê também o consumidor final, são dois lados. O consumidor final não sabe que a sua empresa tem essa prática, mas assim, você tem que mostrar isso para ele e ao mesmo tempo, se você tiver, eu acho que você consegue tornar uma jornada mais simples, porque você está tomando conta desse dado, né? Então, acho que o Open Finance ele vai não só desenvolver um novo sistema financeiro, né, no Brasil, com facilidade, né, e uma jornada sem fricção, como também ele vai trazer essa experiência de como prevenir fraude e talvez trazer novos produtos a partir disso, que não era o core do negócio, não era o objetivo final, mas no final muitas empresas vão se desenvolver com base na fraude. O Pix também, tem vários grupos técnicos aí discutindo sobre isso, né? A gente recebeu hoje uma norma nova do Banco Central sobre como as instituições financeiras e as instituições de pagamentos reguladas precisam compartilhar informações entre uma e outra
relacionada à fraude, né, para você diminuir o número. Era um pedido do mercado, assim, a gente, em associações, já discutia com outras fintechs como reduzir alguns casos de fraude aqui no Brasil. E isso não é só um caso no Brasil, tá? Acontece muito fora também. E eu acho que o Central, com base nessa questão de compartilhamento, ele aprendeu que talvez seja interessante, sim, fazer um desenvolvimento de sistema de prevenção à fraude também compartilhando dados. Então, acho que é interessante, talvez, outras indústrias olharem o que o Banco Central tem feito para essa indústria regulada. É um ponto bom, porque eu acho que até o Banco Central do Brasil tem sido benchmark, né, para muitos outros lugares em termos de inovação. Acho que é um diálogo muito grande com iniciativa público-privada, né, para tentar trazer inovação, segurança e, de repente, inovar um pouco mais dentro desse setor. E interessante ver que dentro do setor financeiro, que nem o Sofa falou, realmente, assim, quando a gente olha para fora, é um segmento que também é super regulamentado, sempre teve uma atenção um pouco maior, justamente por questões de fraude, né, então quando pesa no bolso parece que a gente presta mais atenção. Então sempre foi um segmento que estava ali no olho do furacão, então é interessante a gente ver que realmente as inovações vão sair por ali. Pô, Rafael, acho que tem um ponto legal de te trazer, porque a gente já fez bastante assessments que a gente conseguiu achar breaches dentro de APIs com parceiros, né? Acho que o Sofa pode entrar um pouco mais nesse assunto, mas a gente sempre vê empresas ou e-commerce, ou empresas que são fintechs, aplicativos e etc., que têm portas ali de entrada que são relacionadas a APIs com parceiros muito no mundo do B2B. E óbvio que fraudes não são exclusivas do mundo do B2C ou do Direct to Customer. Acho que um pouco mais palpável, porque a gente sente a dor imediata ali, né? É um negócio que a pessoa física vai lá, no Reclame Aqui e fala, mas muitas vezes pode ser que aí você confie numa empresa e por causa de um parceiro, de repente seus dados são vazados na internet, acaba caindo ali na Deep Web, o pessoal usando para coisas que não tem nada a ver, né? Então acho que seria legal falar todo o cuidado que vocês fazem para analisar parceiros, para ver quando vocês vão fazer qualquer tipo de interação com outra empresa. E, Sofa, se a gente puder trazer também, hipoteticamente falando, óbvio, né, por questões legais, temos 2 advogados aqui, então a gente tem que tomar cuidado, mas de como que é fácil, né, em tese, assim, a gente chegar nessas portas e o quão essas portas abrem um rombo tão grande para essas empresas que a gente acaba fazendo projetos. Legal. Bom, então, sobre a nossa perspectiva, né? Como que a gente vê esses parceiros. O assunto de segurança é tão importante para a Agem que a gente decidiu, por estratégia de negócio há muito tempo atrás, não terceirizar nada. O que isso quer dizer? A gente tem total controle de todo o nosso hardware e nosso software. Todas as informações sensíveis, obviamente. Eu também contrato um prestador de serviço para due diligence de clientes, né, de KYC, de conhecer seu cliente. Mas, se tratando de pagamentos, armazenamento de dados relacionados às transações, é 100% controlado pela Adyen. Só que isso não limita, obviamente, isso não nos blinda dos riscos. Obviamente, a gente tem sempre que investir em novas tecnologias, a gente faz auditoria, faz teste de penetração, a gente contrata hackers também para fazer esses testes, e a gente está sempre percebendo, tem espaço para melhorar, remenda aqui, remenda ali. E acho que é um processo contínuo, como o Anderson comentou algumas vezes, né? A gente está sempre caçando e acho que a gente nunca alcança o nosso objetivo, porque é infinito. E acho que faz parte, assim, dessa dinâmica fraudador e proteção à fraude. Até um dado ruim, mas um dado interessante. O Brasil, numa pesquisa que foi feita em 2016, já está até um pouco desatualizada, mas ela não foi atualizada desde então, colocou o Brasil entre o segundo país com maior índice de fraudes de compra online, de cartão. A gente só perde para o México, então outro país da América Latina. Então, você citou, Camila, que o Brasil é um benchmark, o Banco Central tem sido um benchmark do ponto de vista de inovação com segurança, com controles, mas a gente também é um benchmark, infelizmente, de inovação para fraude. O Pix foi uma solução fantástica para toda a sociedade. Só que ao mesmo tempo que veio o Pix, o fraudador veio o que eu posso me aproveitar desse novo sistema. E surgiu uma enxurrada de novos golpes em cima do Pix. O Banco Central fez o quê?
começou a limitar os horários que o Pix poderia funcionar sem limite de valor. Regras de horário, limite de valor, modos de aprovação para aumento desses valores, que o Banco Central está sempre correndo atrás, e a indústria faz o mesmo. Além disso, além do que a gente olha, o que o regulador está olhando, a Adyen, apesar de não terceirizar nenhuma das atividades, os nossos clientes usam muito dos nossos serviços. E o que o cliente processa é o que a Adyen processa também. Então, quanto mais dados o cliente... Eu estou pensando em dados de transação, né? Por exemplo, da credencial de pagamento, um cartão de crédito, um cartão de débito. Quanto mais dados os nossos clientes armazenam, mais controles a gente exige que eles tenham. Então, eu não vou processar pagamentos para uma empresa que não tem procedimentos de segurança implementados. Se ela quer ter dados, armazenar no sistema dela, os dados de cartão, ela tem que me provar que ela tem esse controle. Se tem algum vazamento, a Adyen pode ser responsabilizada. Existe na indústria de pagamentos um conselho, chama Payments Card Industry Data Security Standards, é o PCI DSS. É um benchmark internacional de boas práticas de como tratar dados de cartões. Todas as grandes bandeiras do mundo fazem parte disso. A Adyen faz parte do conselho de conselheiros, né? Não é das fundadoras, que são só bandeiras, mas a gente está no quadro de conselhos, tanto latam quanto global. E a gente tenta sempre entender como melhorar. Sempre saem novas versões. E a Adyen sempre cobrando isso dos nossos clientes. O lado positivo é que os nossos clientes, eles entendem também a vulnerabilidade, como o Anderson falou também. As empresas estão sempre investindo e ninguém quer ficar para trás. Ninguém quer ter o muro mais baixo que o vizinho. Então, todas as vezes, e teve vezes que teve vazamento de dados dos nossos clientes, não dados de cartão, mas dados, qualquer tipo de dados, eles foram muito cooperativos, eles investiram, eles contrataram especialistas e evoluíram na infraestrutura deles. E isso é um sinal ótimo, porque eles percebem a vulnerabilidade e querem melhorar. E é legal que quando ocorre com o outro faz um exercício semelhante. Por mais que não tenha sido ele a vítima, ele também se preocupa em aumentar a barra dele. Porque quando tem uma exposição, seja qualquer e-commerce, seja qualquer adquirente, né, concorrente da Adyen, é péssimo para qualquer outro e-commerce, péssimo para a Adyen, porque isso diminui a credibilidade e a reputação de toda a indústria de pagamentos global. O pai da Letícia, no momento que ele viu que tem fraude com cartões, eu suponho que na próxima vez que ele for fazer uma compra online, o cartão talvez não seja a prioridade dele, porque ele já está com aquilo em mente. Então, a indústria tem que se ajudar e a indústria, felizmente, se ajuda. A questão é que a gente sempre vai ter que... É uma corrida sem fim. A gente vai estar sempre tendo que buscar pontos de melhoria e como a gente pode cobrir qualquer potencial vulnerabilidade. Legal. Não, acho que esse é muito interessante, assim, vocês falando, começa a vir um monte de história, tem que filtrar, assim, não, porque tem muitas histórias interessantes relacionadas desde fraude, né, a más práticas, assim, suas consequências, mas uma coisa que é comum, assim, que a gente vê acontecendo, né, em toda... Quando a gente começa a fazer, por exemplo, um assessment e pergunta, olha, como foi teu último vazamento de dados, por exemplo? Né? E ele fala assim, não, eu nunca tive um vazamento, né? Ou nunca tive um incidente de segurança. Fala, pode se preparar, a gente vai trabalhar. Começa, né, a arregaçar as mangas, fala assim, porque vai ter coisa. Isso não existe, né? À medida que você vai implementando os controles, você vai subindo a barra e você vai pegando cada vez mais e mais coisas, né? Se você olhar um painel lá mostrando para você, olha, de repente, nessa determinada disciplina aqui de segurança, você está no amarelo, aqui você está no verde, está no vermelho, tudo no verde, você está fazendo alguma coisa errada. Pode parar, né? Olhe de novo, né? E porque, primeiro, ninguém tem um orçamento infinito para investir tudo que precisa, né? Fazer a segurança total e absoluta de tudo custa muito caro, né? Então você vai fazer onde é prioritário, onde é mais importante, de acordo com o teu negócio, né? E vai implementar todas as boas práticas, né, necessárias. Mas o ponto é que hoje, com soluções, né, e os negócios cada vez mais, vamos dizer assim,
complexos, né, as cadeias de negócios cada vez mais complexas, né, você tem, como o próprio Rafael citou, a questão do... Tem um fornecedor que faz KYC, por exemplo, tá? A gente já viu, né, que vocês têm toda uma série de boas práticas e uma cultura de segurança sensacional, ótimo, né? Mas se um fornecedor ou qualquer um envolvido na cadeia, né, eu não estou te pegando aqui para te colocar na berlinda, né, porque isso acontece com todo mundo. E é importante a gente ter essa consciência. Porque se a gente tem qualquer fornecedor que não implementa, no mínimo, o mesmo nível de segurança que a gente, né, no final das contas, nossa segurança é tão boa quanto a dele, né? Porque se desenvolvendo o software, né, embarcando tecnologia de terceiros no teu software, vou fazer em casa. Pô, mas você não vai fazer tudo em casa, né? Não vai fazer o Android, né, ou o iOS que está rodando no telefone, né? É o mesmo para todo mundo, com uma série de pacotes, né, que são necessários para fazer interface com o dispositivo e tal. Você não vai fazer tudo do zero. E esses pacotes, né, essas diferentes componentes que compõem toda a solução, né, ou até mesmo a integração com o terceiro, né, vamos dizer assim, estão na tua cadeia, né, de valor. Pode ser que ali tenha uma vulnerabilidade que venha a ser explorada, né, e pode te expor. Então, infelizmente, essa área de segurança é meio assim, a gente fica meio paranoico, né? E tem que ser, porque do contrário você pode ficar exposto, não dá para ser otimista. Eu já vi, por exemplo, num caso, e esse era relacionado à área de saúde, né? Mas aí esse cliente particular utilizava uma solução de terceiro e essa solução era, vamos dizer assim, no uso de uma API, ela não era ela era um pouco permissiva. Ela acreditava muito em quem estava usando ela, né? Ela não fazia o que a gente chama lá, não quero ficar técnico aqui, mas saneamento dos dados. Então, assim, se um usuário malicioso, né, mandasse, né, vamos dizer, me manda os dados aí do João, da Maria, né, e ele só tinha permissão para ver o do João, né? Mas ele descobriu que se ele mandar de um certo jeito a mensagem, ele consegue fazer com que aquela API comece a vazar dados que não deveria para ele. E, assim, no final, o cliente, né, na época, falou, olha, mas isso é um componente de terceiro, né? Assim, um terceiro que desenvolveu isso para gente e desenvolve para outros do meio, né? E, assim, oh, mas ok, tá na tua infraestrutura, né? Tá conectando nos dados dos teus, né, dos teus beneficiários, né? E pode, né, fazer com que um agente malicioso aí, e esses dados, né, a gente sabe, são muito valiosos hoje em dia, os compram, né, tudo que é tipo de dado na Deep Web, né? Então, infelizmente, isso virou não queria me alongar muito na resposta, mas eu acho que é importante colocar o desafio que a gente tem, que é o seguinte, principalmente no meio financeiro. Antes, você tinha o indivíduo que cometia, de repente, né, um pequeno delito, né, ou o cara que ficava na porta do caixa eletrônico. Tá. Hoje em dia, os atores, né, que estão trabalhando nesse meio, né, de fraude digital no meio financeiro são profissionais, né, e são, às vezes, atores a nível, né, de agentes de Estado fazendo isso. A gente sabe que tem governos que se financiam com esse dinheiro. Então, a gente já viu assim caso de o fraudador pagar anúncio no Google para ter, né, a página de phishing dele melhor ranqueada do que a página oficial, né, do cliente. Veja que loucura, assim, pagando, né, números exorbitantes para fazer isso. Então, isso não é coisa de um hacker na garagem de casa, né? Amador, né? Um amador. Não, isso é coisa de profissional. Então, assim, realmente não dá para brincar. Eu acho que vocês estão certos aí na abordagem. Eu acho que é um ponto legal. Eu acho que eu nem entrei muito no preparativo disso, mas foi uma conversa que eu tive recentemente com uma outra empresa e eles se manifestaram bem preocupados assim com a inteligência artificial ser relacionada e utilizada para fraudes, né? Então a gente vê, por exemplo, nessa conversa em específico, era um banco e grande parte dos clientes deles de private banking eles ligam para os clientes.
Então, são grandes transações que são feitas, então eles ligam para confirmar, falando: "João, você é o João mesmo? Você está fazendo essa transação?" "Sim, estou." "Ah, ok, vamos seguir então com a transação." E aí, veio do Chief of Technology desse banco a pessoa falando realmente que eles têm um certo eles estão hoje num debate interno muito grande em produto, legal, compliance, desenvolvimento, de putz, o que que a gente faz? Porque hoje a tecnologia artificial ela consegue replicar até a entonação da voz. Isso que imagina o que vai ser daqui para frente. Se eu fizer uma video call, também consegue replicar, assim, tem inteligências muito boas que conseguem replicar uma pessoa do jeito que ela é, sem ser ela. Então, quais são, sabe, as entraves que a gente começou a falar aqui, né, que as barras estão subindo, acho que estão subindo, a inteligência artificial ela quebra todas as barras, acho que coloca todo mundo nu, praticamente, e a gente repensa o que que vai ser essa principalmente para quem trabalha no meio financeiro, né, eu acho que tem outros que são importantes, mas esse é um meio, acho que mais crítico. Como que vocês estão vendo, assim, e que são pessoas representantes de empresas que estão aqui no Brasil, mas que também são empresas globais, né? A gente já falou aqui também que o Brasil é um polo super grande, segundo maior de cyberataques e fraudes. Como que vocês veem, ou você acha que vocês veem que o Brasil, de repente, é uma jabuticaba para vocês explicarem para o pessoal dos headquarters de, putz, isso acontece aqui, imagina agora com esse nível acima aí de sofisticação em fraude, ou de repente vocês veem que vamos ter que se preparar de qualquer forma e o Brasil vai ser tratado como um país as others. Talvez eu comece aqui então. Acho que a inteligência artificial ela tem o ônus e o bônus, né? Então, da mesma forma que fraudadores vão encontrar maneiras através da inteligência artificial para provocar alguma fraude, nós, do nosso lado, estamos usando inteligência artificial para evitar essa fraude. Então, hoje, a gente até fez alguns testes e os resultados foram excelentes, que nós sempre tivemos dentro da ADIA a própria ferramenta antifraude, para proteger nossos clientes contra pessoas que roubaram dados de cartão, estão testando cartões aleatórios, e a gente tenta identificar o que é uma fraude e o que não é. Que esse é o grande drama de vender online, né? Você pode abrir a porteira e deixar entrar todas as transações, e, consequentemente, vai ter uma boa parte que é fraude, ou você tenta fechar um pouco a porteira para tentar barrar a fraude, mas, consequentemente, também barrar vendas boas. O difícil é achar esse equilíbrio, né? Até quando, o que eu consigo fechar a porteira para barrar só as fraudes? 100% de transações eficientes é muito difícil. E barrar 100% das fraudes, outro desafio. Então, a gente tem que encontrar a melhor proporção ali. E a gente sempre teve essa ferramenta, e foi calibrada por seres humanos, pessoas especialistas, trabalhando anos na indústria, com alguns inputs de análise de dados, mas aí depois a gente decidiu também ver como que a inteligência artificial poderia colaborar. E os resultados foram até melhores do que os de seres humanos, né? Então, a gente conseguiu um incremento de taxa de autorização nos clientes, então os clientes conseguiram vender mais, a gente deixou que passassem mais vendas, sem que aumentasse a quantidade de transações fraudulentas. Ou seja, ótimo resultado. Então, a inteligência artificial, ela vai ser uma dor de cabeça, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser um grande trunfo para a gente. A questão é como saber usar. Ninguém tem a fórmula mágica, tá? Eu não estou falando que a ADIA inventou a solução mágica, mas a gente está aprendendo, a gente está vendo o que o ChatGPT pode oferecer, a gente está tentando desenvolver ferramentas internas, estamos explorando tudo, praticamente, e ver o que a gente pode tanto agregar no serviço ou simplesmente evitar qualquer exposição. Legal. Importante, né? Não, achei muito legal esse ponto da Adyen. Na Wise a gente também está explorando várias soluções e eu acho que do ponto de vista de global para fora, dando até um recente que a gente fez, foi o que eu falei, a indústria aqui no Brasil, né, de fintechs está se unindo e inclusive que essa norma que veio hoje é resultado disso, da gente discutir como a gente pode, digamos que fazer uma lista desses fraudadores, porque a gente consegue identificar internamente, mas existe, né, o sigilo bancário e a gente não poderia compartilhar exatamente as informações, mas a gente sabe quem são os fraudadores e como é que eles agem. E eles agem, às vezes, do Brasil para fora. Então, e a gente consegue identificar quem que seria em muitos casos, e
E aí o que a gente tinha combinado, né, na indústria era, será que a gente não consegue compartilhar essas informações um com o outro, para que a gente possa evitar que, às vezes, um fraudador ele não consegue em uma fintech, mas ele tenta na outra, ou ele tenta no banco, ele tenta aonde ele acha alguma brechazinha, porque um não implementou determinada coisa que o outro implementou. Então, realmente, o mercado precisa se unir, mesmo que seja até em tese concorrentes, no final, é uma solução que é boa para o mercado inteiro, e isso acabou que o regulador, no caso do Banco Central, trouxe, mas fora do país a gente tenta explicar. Então, há 2 meses eu estava, né, na Wise Global mesmo, na sede que fica em Londres, e eu fui procurar o time de produtos e de fraude e falar, vocês têm notado que no Brasil o padrão é um pouco diferente nos números? Como é que vocês têm notado isso? O que está sendo diferente? E como é que será que a gente tem que implementar algo específico para o Brasil? Porque a gente implementa controles globais, né? Então, tudo sai do headquarter, então tudo sai de Londres e a gente implementa aqui no Brasil. E aí eu falei, tá, em alguns casos, talvez a gente tenha que olhar com uma outra perspectiva, e esses são os números, e aí a gente está começando a fazer esse mapeamento e considerando Brasil, e como é que agem no Brasil ou como é que agem fora. Mas assim, aqui a gente obviamente usa já os padrões que tem no globais, então a gente é regulado pelo FCA, então a gente tem os padrões já de controle fora do país, proteção de dados, a gente pega pela régua mais alta que acaba sendo a GDPR, então, e a gente traz esses controles para cá sim, mas obviamente que vai depender de país a país, e a gente está aprendendo com a indústria e a indústria se unindo, e por isso que eu estou bem feliz, assim, eu não li a norma, então nem vou comentar a norma, eu só vi que é sobre compartilhamento, não sei até que ponto vai ser efetivo, porque assim, a indústria no Brasil para o Open Finance já foi um pouco difícil de todo mundo querer compartilhar os dados. Agora vamos ver se para fins específicos de fraude seria uma colaboração interessante para até pensar em novas soluções e, enfim, se tiver alguém assistindo que seja um empreendedor, eu acho que vai ter bastante caminho aí de oportunidades com essa norma também. Sem dúvida. O que a gente estava comentando antes até do call sobre essa questão da utilização, né, de inteligência artificial como um meio, né, como uma alavanca aí de fraudadores. E eu gostei bastante desse exemplo da Adyen, porque a utilização, por exemplo, né, do que a gente chama de modelos de aprendizado não supervisionado, né, as máquinas conseguem encontrar padrões nos dados que um ser humano, né, a gente não consegue analisar um volume de dados muito maior também. O ponto é que a gente sempre, pelo menos na indústria financeira, o foco sempre foi encontrar o comportamento legítimo do cliente, né? Esse é um comportamento legítimo. Com o compartilhamento dessas informações, começa a pensar em encontrar o comportamento ilegítimo do fraudador. E a máquina é muito boa nisso. E aí tem o ponto é que, assim, quando o agente malicioso encontra uma determinada vulnerabilidade, né, o comportamento dele vai ser muito padrão, ser bem padronizado, que na prática vai tentar explorar aquilo né, mudando com alguma variação pequena, né, mas tentar explorar aquilo, né, em contas diferentes, em lugares diferentes, em situações diferentes. Para um sistema, né, detectar isso enquanto ela falou, opa, espera que isso aqui está me parecendo algo, né, que não tira bem, né, e está acontecendo, estou encontrando esse padrão, é muito mais fácil, né? E eu acho que o que a gente tem aqui no Brasil também, né, adicionando essa questão de por que a gente tem um volume tão grande de fraudes, também falta, vamos dizer assim, aqui talvez legislação, não sei, porque eu não sou do meio aí, estou com 2 advogados aqui, então nem vou me arriscar, mas o fato é que a gente vê, por exemplo, em outros países, né, o agente malicioso, o hacker, né, o fraudador digital, ele realmente, uma vez identificado, né, ele é processado pelo sistema, né, ele acaba sendo preso, acaba sendo afastado. E aqui, assim, a gente já viu situações de identificar a pessoa física, tá lá do outro lado, né, fazendo, e infelizmente, né, nada acontecer. Então também tem esse outro lado, eu acho que pesa muito, né, o ambiente propício também para
para fraudadores, né? Fica muito fácil. Um bom ponto, Sofa. Eu tô bem preocupado com o tempo, porque acho que a gente podia ficar aqui falando bastante tempo sobre um assunto. Quando a gente fala ainda mais de inteligência artificial, boas práticas de mercado e o que está acontecendo no Brasil, que eu acho que é um benchmark bom e ruim, mas né, um bom laboratório, acho que para outras indústrias também. Ficaria aqui horas, mas eu queria pedir para vocês compartilharem, de repente, um conteúdo, um livro, alguém que vocês acham interessante, as pessoas que vão ouvir esse material para se conscientizar, ou sobre boas práticas, ou sobre, de repente, normativas que são interessantes, sobre projetos que vocês estão fazendo também. E deixar claro também que a gente acaba, como avalia, né, a gente acaba trabalhando com empresas que não necessariamente estão em processo de M&A, mas a gente também faz projetos internos para essas empresas fazerem um diagnóstico ali realmente do status de cyber deles, e aí nosso expert Sofa também explicou aqui um pouquinho no comecinho qual é o escopo que a gente acaba chegando. E no caso de transações de M&A, a gente também tem um foco, a gente tem visto e tem pacotes específicos de propostas de valor para atender essas necessidades, seja para empresas compradoras, quanto para private equity, venture capital, aí a gente entra em todas as esferas do mundo de investimento. Mas deixamos aqui também o convite para as pessoas entrarem no nosso site, entenderem um pouco mais sobre o escopo de outros professional services que a gente executa, que são diversos, uma vasta gama, e a conhecer um pouco mais sobre a Agile também, e conhecer um pouco mais sobre a Wise, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Acho que é interessante conhecer o que as outras empresas viram no Brasil, empresas de fora que vieram aqui e viram um mercado super atrativo para eles virem. Então, vamos começar por ordem alfabética. Sofa, eu nem tinha te preparado para essa, mas joga um pouco de conhecimento pra gente. Olha, tem um livro que até eu li recentemente, tem algumas coisas lá que estão um pouquinho datadas, mas eu diria assim, 80% do que está lá são ótimas dicas aí de segurança para qualquer pessoa, né? Não precisa ser da área de segurança. E ele também está escrito de uma linguagem bem acessível. É o livro do Kev Mitnick, que é The Art of Invisibility. Então, assim, tem no Audible, então quem curte, gosta de ouvir a gente correndo, lavando a louça, funciona bem. E não é um livro assim, não é técnico, não é chato, tem vários exemplos, então é um livro bem bacana para qualquer um. E não quero deixar ninguém paranoico, não. Só um pouquinho. Leiam lá e depois me conta. Boa, Rafa. Olha, acho que não no assunto de segurança, mas puxando um pouco aquela máxima do nosso time de segurança, Everyone the Security, essa ideia de multiplicação, tem um livro que eu acabei de ler que eu gostei muito, chama Multiplicadores, que foi escrito pela Liz Wiseman. Ela hoje é uma consultora, mas ela trabalhou por muito tempo como VP na Oracle em desenvolvimento humano. Como que bons líderes conseguem multiplicar o trabalho da equipe. O inglês é Multipliers também, então é um livro que eu gostei bastante. Acho que estou tentando aplicar alguns ensinamentos dela na prática. Não é nada fácil, mas é muito enriquecedor. Chama Multiplicadores. Legal. Anotei aqui. Sempre saem umas dicas boas, né? O pessoal é mais antenado em diferentes indústrias, sempre aparecem umas dicas boas pra gente se antenar. Boa, Lê, e você? Eu não venho com livros tão... Porque os meus são de... Eu não fico lendo tanto livro assim específico que nem vocês. Eu leio outros tipos. Mas, em termos assim, eu acho que é interessante vocês olharem o site do Banco Central do Open Finance, especificamente, porque lá tem uma parte que é para desenvolvedores, que aí você... Tanto para quem é mais técnico, tipo o Anderson tem lá, explicando sobre as APIs, como é que funciona, os requisitos e padrões mínimos. E também tem um manual de experiência que está muito legal, acho que qualquer pessoa consegue ler. Tem as interfaces, tem mostrando o que é importante em termos de experiência, segurança. E eu acho que é um bom guidance para outros tipos de interface também. Eles fazem a mesma coisa para o Pix, né, o manual do Pix, mas não é tão desenhado assim que nem é o do Open Finance. Então acho que é um material legal de dar uma olhada quando você quer pensar em experiência do usuário, segurança e o sistema financeiro em si.
Acho que vale a pena também acompanhar, né, o que a indústria de pagamentos está fazendo para desenvolver produtos de segurança e o que tem sido discutido nesse aspecto. Então, a própria norma do Banco Central que saiu hoje, que é a resolução número 6, eu olhei, ele traz um pouco disso, e aí a gente pensar no aspecto de, tá, existe a LGPD, Lei de Proteção de Dados, que fala para você minimizar os dados, e o que agora a norma está pedindo para a gente ter de dados, o que tem que ser compartilhado, e aí repensar nisso. Acho que essa é a minha dica do que eu olho para entender, eu como advogada, como é que eu consegui entender um pouco de experiência e segurança, foi um pouco desse trabalho do Banco Central. Boa, E eu acho que é uma boa. Desculpa, eu ia comentar só que acho que é uma boa dica para quem é técnico também, viu? Porque o legal, por exemplo, do Banco Central e como ele vem conduzindo esse trabalho é que tem sido aberto, né? Então tem colocado todas as decisões técnicas para escrutínio público, os técnicos. Então, assim, o que está saindo dali, né, em termos de qualidade, é excelente. Tem boas dicas aí para. Não precisa ser da indústria financeira para, de repente, já boas ideias de soluções de segurança desse corpo de trabalho, tá? Legal. Boa, boa. Pessoal, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Acho que fica aberto, de repente, se a gente tiver andamentos muito grandes no mundo de segurança, dentro do mundo de pagamentos, eu convido vocês para participarem de novo, a gente fazer um papo /2. Mas muito obrigada por ter aceitado esse convite. Para as pessoas que estão assistindo, provavelmente vão assistir gravado. Essa live vai ficar gravada e a gente se coloca à disposição para responder potenciais questionamentos que vocês devem ter, fazer introduções. A gente tem um podcast que chama Valia Connect, porque a gente quer realmente conectar os dois mundos, o mundo de negócios e o mundo de tecnologia. É super importante que isso aconteça, que nem o Sofa disse. Qualquer empresa hoje é uma empresa que tem dados. Se você está vivo em 2023, você compartilha dados, seja usuário, seja empresa, então é super importante a gente ficar antenado com o que está acontecendo e como os nossos dados estão sendo manuseados pelas empresas. Então a gente tem dois excelentes exemplos aqui de empresas que estão fazendo, estudando bastante, implementando, se antenando com o que eles podem fazer para melhorar a nossa experiência e a nossa segurança. E obrigada, a gente aguarda vocês para os próximos episódios. Obrigado, Eu agradeço. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Obrigada. Prazer.